Estamos de volta com o Espaço Parlamentar, primeiro quadrimestre de 2021, que hoje conversa com o vereador e líder do governo, Edgar Takashi Sasaki. Sasaki, nós estávamos falando a respeito das ações da Prefeitura na pandemia, na questão da fiscalização. Para fechar esse assunto de pandemia, eu gostaria ainda de perguntar a respeito da JTU, a respeito dos ônibus. Essa é uma crítica bastante constante em relação à aglomeração. Como que você enxerga este problema que desde o início da pandemia ainda não foi resolvido e como que você vê as ações da Prefeitura neste ato, Sasaki? Então, a situação da JTU é uma situação bastante delicada também. Eu vejo que, assim, nos últimos anos, bem antes da pandemia, existe uma dificuldade muito grande das empresas também que prestam serviço, nesse sentido. Porque cada vez mais a tarifa aumenta, lógico, os custos também para a empresa aumenta, mas para a população hoje, pagar uma tarifa, hoje a tarifa está em R$ 4,20, para as pessoas que pagam normalmente e para as empresas que custa R$ 4,60, R$ 4,80, não lembro exatamente, tá? Mas existe essa dificuldade, porque se você ver muito bem, praticamente isso é o preço de um litro de gasolina. Então, quer dizer, e com isso você muitas vezes acaba motivando as pessoas a usar mais o transporte individual do que propriamente o transporte coletivo no caso. Tá? E se você pega um carro, suponha que você vai para, você mora lá no Esperança, você vem aqui para a cidade, você e tua esposa muitas vezes, você vai gastar duas tarifas. E com o valor dessas duas tarifas você coloca a gasolina, você consegue vir aqui para a cidade, voltar para a sua casa e ainda sobra combustível para voltar mais vezes, Então, quer dizer, então a gente vê que o transporte se torna caro no caso, Mas eu acho que hoje o governo federal, ela já pensa em estar subsidiando, o transporte coletivo nas cidades, especialmente cidade médio e grande porte no caso, tá? E durante a pandemia, o que aconteceu? Os usuários de transporte coletivo estavam em algo em torno de 65 mil pessoas diariamente, e caiu para uns 20, 25 mil pessoas no caso. Então, quer dizer, caiu para menos da metade, E com isso você tem, lógico, um movimento bem menor, em termos de arrecadação pela empresa, e em contrapartida, você coloca o número também, lógico, não o necessário, não aquela quantidade que vinha sendo feita, mas se coloca um pouquinho a mais, justamente para atender a questão do distanciamento e tudo mais, E lógico que o problema maior que eu vejo hoje é nos horários de pico. Tá? No horário de pico, que é o maior problema que acaba aglomerando e tudo mais. Até sugerir já para o secretário de Mobilidade, que fizesse um estudo juntamente com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, conversasse com as empresas, tudo mais, com as escolas também, de fazer um escalonamento, Suponhamos assim, das 6 da manhã, os usuários seriam, por exemplo, os operários das indústrias, às 6 horas da manhã, às 7 horas da manhã, alunos de escolas, professores que vão para a escola às 7 horas da manhã, e às 8 horas, funcionários, de comércio, tudo mais, E com isso você conseguiria dividir um pouquinho esse público no caso, tá? E à tarde a mesma coisa. Então com isso você consegue diminuir um pouquinho essa aglomeração no caso. Agora, é lógico que, por que o passageiro utiliza o transporte coletivo? Justamente porque ele recebe passes. Se as empresas fornecessem dinheiro, eu acho que eles partiriam para um outro tipo de transportes. Tá? Então eu vejo que tanto o horário de trabalho dos funcionários, assim como também o passe, motiva o pessoal a utilizar o transporte coletivo nesse horário de pico. Eu acho que poderia distanciar, dividir um pouquinho mais esses horários, no caso, para cada segmento. Sasaki, falando um pouco agora a respeito dos seus trabalhos de fato. Um dos seus projetos é até bastante curioso, você que é engenheiro agrônomo, está bastante envolvido nessa área, em relação à imunidade e ao corte de algumas árvores, especificamente de uma que, pelo que deu para entender, seria bem para o meio ambiente que a cortasse, me corrija se eu estiver errado, que eu não vou me atrever a dizer o nome da árvore, que ela é bastante complexa.
Mas eu gostaria que você falasse um pouco a respeito desse projeto seu que está em tramitação e também quanto que você pretende colocá-lo para votação, Sasaki. Na verdade é uma emenda à lei orgânica, tá? Inclusive então eu tenho a participação de mais 4, né, parlamentares junto comigo, tá? É sobre a espatódia. Espatódia é uma planta de origem africana, tá? Já instalada no Brasil há muito tempo, né? E essa planta ela tem uma particularidade, ela acaba matando passarinho, né? No caso insetos, né? Então é uma planta que danifica, né, o meio, no caso a fauna no caso, né? Então o fato de você estar prejudicando, né, tá? Então nós tomamos a decisão na época, né, porque esse projeto é antigo também, desde a outra legislatura que eu já trago esse projeto. Então, né, desarquivei esse projeto, né, e novamente eu estou colocando isso para ser discutido, né. De que forma que acontece essa matança? Então, justamente pelo fato dos insetos, ou mesmo do beija-flor e tudo mais, ele buscar o néctar, né, tá? E com isso poder, assim, estar contaminando, né, e com isso havia a mortalidade tanto de insetos como também de pássaros também, né. Você também tem outro projeto relacionado à árvore, mas aí é mais relacionado à proibição de plantio em certos locais, né? Isso de médio e grande porte. Queria que você falasse um pouco para a gente. Então, completando a questão da espatódia, né? Lógico, bem depois, né, que eu tive a ideia de fazer isso na legislatura passada, existem estados, né, que nem Santa Catarina, por exemplo, é proibido no estado inteiro, né, a presença dessa árvore. Tá? Então, mostra que realmente ela é prejudicial ao meio ambiente, né? Tá? Então, é mais um motivo, né, da gente estar fazendo essa lei aqui em Jacareí, apesar de ser uma planta muito bonita e tudo mais, né? Tá? Agora, o outro projeto de lei é sobre o plantio de árvores embaixo de rede elétrica. Tá? Então, nós estaríamos, né, tentando fazer com que fossem plantadas apenas árvores de pequeno porte embaixo da rede elétrica, com isso não chegar a afetar, né, a rede no caso. Sasaki, mas acontece ainda hoje plantio de árvore embaixo de rede elétrica? Tem quem faça esse plantio? Tem pelo seguinte, né, é que as pessoas muitas vezes não têm noção, né, do porte dessas árvores, tá? Então as pessoas acabam, né, plantando uma planta, né, tipo, é muito comum, né, que é o ficus benjamin, né, que é muito bonito, que as pessoas têm na sua casa, dentro de casa e tudo mais, que ela vai bem dentro de casa, só que a pessoa enjoa e a pessoa fala, vou plantar isso agora, acaba plantando na rua, né, e essa planta, ela cresce muito, tá? E com isso acaba futuramente atingindo a rede elétrica e comprometendo, né, o bairro e tudo mais, uma falta de energia. Então, o projeto de lei, ela diz o seguinte, né, que poderá ser plantado árvores de médio porte, tá, do outro lado da rua, onde você não tem a rede elétrica. Tá? Então, nós não estamos proibindo que plante do outro lado, somente embaixo da rede elétrica, no caso. Tá? E com isso tentar resolver não, né? Tentar evitar problemas futuros, né? Que hoje o que ocorre muitas vezes é pedido de supressão, uma coisa que eu não gosto de fazer muito, mas acabo pedindo muitas vezes para a Secretaria de Meio Ambiente, por pedidos da própria população, que ela está afetando, né, a rede elétrica, né, ou mesmo até a calçada. Tá? Então, a gente aconselha determinados tipos de plantas no caso, né. Você que tem esse conhecimento nessa área, você sabe que Jacareí, ela é uma cidade arborizada, como que ela está nesse possível ranking que deve existir? Então, Jacareí ainda é uma cidade que temos árvores, tá? Felizmente, tá? Mas eu vejo que tem muitas árvores erradas sendo plantadas nas calçadas, né? Que são as astipuanas, a espatódia, ficus benjamin, né? Então, quer dizer, existem várias, né, árvores que foram plantadas lá atrás, sem nenhum tipo de conhecimento, que hoje é problema. Então, existe muito pedido hoje de supressão justamente por causa disso, né? Por causa da rede elétrica e também por danificar calçadas, das raízes estarem atingindo, né, a tubulação de esgoto dentro das suas casas, que isso afeta muitas vezes entupimentos, né, que causam vários problemas aí para a dona de casa. Então, né, existem vários, né, motivos aí que, com que a gente faça com que discipline,
esse plantio no caso, né? Ainda em relação a esse assunto, inclusive esta casa fez uma reunião com a EDP Bandeirantes, né? Praticamente todos os vereadores participaram para tratar dessas quedas de energias recentes que nós tivemos, e uma das causas aparentemente era justamente os galhos das árvores que acabam quebrando, balançando e tudo mais. Você acredita que após aquela reunião teve algum tipo de progresso em relação a isso, Sasaki? Então, o primeiro delas é que hoje nós temos uma ligação direta, né, um canal aí, né, justamente para facilitar esse contato com a EDP. Porque até então era somente através de requerimentos, né? Hoje você tem esse canal, né, via e-mail, né, em que os vereadores conseguem conversar diretamente com a EDP Bandeirantes, no caso. Quer dizer, isso foi um resultado já da reunião, né? E outro foram, por exemplo, mesmo nesse projeto meu das plantas, né, a EDP mandou posteriormente uma cartilha para mim de plantas que eles orientam, né, a ser plantadas, né? Então, quer dizer, mais um resultado também. Isso, lógico, isso contribui para o meu projeto, tá? Que achei interessante por parte deles também, né? Bacana. Sasaki, mudando um pouco a vertente dos seus trabalhos, teve uma indicação em particular, que inclusive teve uma boa recepção lá fora da população, que foi uma indicação que você pede semáforo piscante das 22, salvo engano, até as 5 ou 6 horas, não me recordo. Que acontece já em outras cidades, a gente sabe. Teve algum motivo específico por até este momento não acontecer? Tem alguma previsão que você considera relevante? Como que é? Então, na verdade, eu fiz um projeto de lei, né, só que conversando com meus assessores, né, eles acharam que era melhor eu fazer uma indicação do que fazer um projeto de lei. Justamente porque ia dar inconstitucionalidade e tudo mais, né? Tá? Então, por isso que eu resolvi fazer essa indicação para o prefeito. Tá? Porque você sabe que determinado horário, principalmente no centro da cidade, né, tá, não existe mais movimento, tá? Então não há necessidade de você ficar fechando, né, os semáforos depois de um certo momento. E isso até causa uma falta de segurança, tudo mais, né? As pessoas podem ser assaltadas no fato de você estar parando naquele semáforo, né? Então sugerimos, né, ao executivo que deixe piscante, né, a partir das 22 horas no caso, né? Tá. E você tem alguma previsão de que isso de fato ocorra, Sasaki, ou isso ainda depende de outras questões? Eu acho que depende agora, né, da prefeitura estar avaliando isso aí, tá? E se acharem, né, prudente, né, ou correto fazer isso, eu tenho certeza que eles adotarão, né? Que nem você disse, já existe municípios que adotam, né, esse horário, tá? Teve outro projeto também, Sasaki, esse é no mínimo curioso, bastante diferente, que está também em tramitação, você ainda não colocou para votação, que diz respeito aos QR Codes nas placas de ruas, né, de ruas e demais vias e logradouros do município. Imagino que esse QR Code contenha uma informação a respeito da pessoa que está descrita naquela placa, seria mais ou menos essa a ideia? Então, Márcio, é o seguinte, né, todo mundo critica o vereador que ele só faz nome de rua. Mas quando você faz um projeto de lei para denominar uma rua, você faz, na verdade, uma pesquisa, assim, vasculha a vida da pessoa e tudo mais. Precisa de um atestado de óbito, porque tem que estar falecido, não pode ser uma pessoa viva, né? Tá? Então você faz uma biografia da pessoa, tá? Procura, de repente, a Secretaria de Planejamento, né? Questionando se existe, né, alguma denominação com esse nome, né, da pessoa que nós estamos propondo, né, e também ruas que poderão vir até os nomes no caso, né. Tá. Como existe essa biografia pronta, né, da pessoa que está sendo homenageada, né, tá, com nome de rua, por que não colocar isso para a população? Essa foi a ideia, né. Então, por exemplo, aqui em Jacareí nós temos a rua Dr. Lúcio Malta, né. Quem que foi o Dr. Lúcio Malta, né? Talvez poucos conheçam, né? Tá? Que foi um médico importante e tudo mais, né? Então, quer dizer, tudo isso precisa ser, né, colocado para a população. Então, eu acho interessante você colocar o QR Code, porque hoje qualquer um tem aí um celular, né? Que você tem esse aplicativo, em que você coloca e já aparece toda a informação, né, da pessoa no caso. Então, achei prudente fazer esse projeto de lei, né? Você tem previsão em relação a gastos, porque isso você trocaria a placa da rua ou inseriria? Não, inseria o QR Code, né? Então acho que isso não é muito difícil da prefeitura fazer, né? Tá. Bacana.
Sasaki, aproveitando o seu engajamento na questão rural, né, como você é engenheiro agrônomo e tem como tema essa pauta mais rural, gostaria de saber como que Jacareí está nesse sentido, principalmente em tempos em que a questão urbana se expande, né, e que a parte rural acaba perdendo terreno. Como que está Jacareí, como é o perfil de Jacareí na área rural? Então, se você pegar Jacareí há 20 anos atrás e hoje, é muito diferente. Há 20 anos atrás nós tínhamos muito mais produtores, né, muito mais atividade rural, né, tá? E hoje ela está sofrendo algumas transformações, né? Então, hoje se fala muito, na época falava, mas hoje mais ainda, sobre a questão do turismo rural, né? Então, quer dizer, os produtores estão procurando uma nova atividade, tá? Então, eu acho que através do turismo rural é uma saída para o produtor rural, tá? E outros que são hoje produtores mais, como é que eu falo para você, mais específicos no caso, tá? Mais direcionado em termos de produção agrícola. Então o pessoal visa hoje produção em estufas e tudo mais, né? Que eu acho que é uma coisa que é importante. Então as pessoas estão procurando, né, ver se conseguem investir mais em estufas, né? E com isso ter uma produção mais garantida, tá? Porque você sabe que a atividade rural é uma atividade difícil, tá? E correndo muito riscos, né? Então o fato de você ter, por exemplo, uma estrutura, né, protegida, né, protegendo a sua lavoura, você consegue ter uma garantia maior. E tendo essa garantia, a chance de você ter um resultado melhor em termos de venda é maior também, tá? Bacana. Sasaki, a gente está com o nosso tempo se esgotando. Gostaria que você falasse um pouco, agora voltando à parte da pandemia, do papel da Câmara Municipal para amenizar, minimizar essa tragédia que estamos vivendo. O que o vereador pode e deve fazer até que isso se acabe para que a população não continue sofrendo tamanha abundância que está ocorrendo? Sasaki, qual que é o papel da Câmara neste caso? Então, eu acho que a Câmara, ela poderia estar ajudando justamente, né, vocês, né, da TV Câmara e tudo mais, né, tem esse canal importante, né, então todo o trabalho que vem sendo feito, né, serem divulgados aqui não só pela Câmara Municipal, né, através da TV Câmara, mas também outros canais, tá, de comunicação que existe, tanto a imprensa falada como escrita, né, também o vereador tem esse acesso, né, tá, então eu acho que o vereador pode contribuir bastante nesse sentido, tá, de levar as informações, né, do executivo do que está sendo feito, tá, porque infelizmente, né, Márcio, em termos de recurso, né, o vereador ele não tem essa possibilidade, mas de estar ajudando justamente na divulgação, né, nos canais que nem eu falei para você, talvez seja uma saída, tá, em que a Câmara poderia estar ajudando e bastante a cidade de Jacareí. Obrigado, Sasaki, e obrigado você também que assistiu esse espaço parlamentar com o vereador Edgar Takashi Sasaki. Esperamos que você tenha gostado. Continue aí com a gente. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.